Então vamos dar início, gente. Sejam todos mais uma vez bem-vindos, né? Esse é um momento super, assim, para mim, super importante, porque é a hora que a gente encontra com as pessoas que a gente está ajudando de alguma forma e que a gente tem a oportunidade de compartilhar um pouco desse conhecimento, né? Conhecimento que ajuda as pessoas, que modifica também a vida das pessoas, né? Então, de alguma forma, se eu consigo, com o meu trabalho, ajudar você, nem que seja um pouquinho, então, para mim, eu já me sinto muito bem, me sinto muito feliz e é gratificante para mim, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem interessante porque as pessoas elas costumam ter a dificuldade de passar pelo sofrimento, né? E é óbvio, o sofrimento, o próprio nome já diz, né? É um sofrimento, é algo difícil, né? É algo que as pessoas não querem passar. É interessante que quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre passar por sofrimento, a gente não fala sobre eliminar o sofrimento, tá? Esse é o tema que eu escolhi. Né? Poderia falar assim, como se livrar do sofrimento, mas nós vamos ver aí que não é possível. Né? Sofrimento é uma coisa normal da vida. Certas coisas que acontecem na nossa vida vão acontecer mesmo, porque tem que acontecer. Porque muitas vezes não tem como a gente prever tudo, né? E quando acontece, a gente tem que estar preparado para também sofrer, né? E é o que eu falo, preparar para sofrer é estar preparado para o que pode acontecer, né? O que pode acontecer? Tanta coisa pode acontecer, né? E uma coisa até que a gente escuta muito falar aí, principalmente das pessoas que trabalham com isso, com a mente, como eu, outros terapeutas, né? E outros profissionais da área. Aquilo que não aconteceu, né? Simplesmente ainda não aconteceu. Poderia acontecer a qualquer momento. Não tem nada que a gente possa dizer que não aconteceu, que não vai acontecer. A partir do momento que acontece, a gente pode dizer que a gente só não sabia que poderia acontecer. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, um caso simples, né? Simples, mas complicado de falar até, mas a morte de uma pessoa, né? A gente sabe que todos nós podemos morrer. Quem de nós aqui não sabe? A gente não é imortal. Mas se tem uma coisa que a gente não está preparado, é para sofrer a perda de alguém. Vocês concordam comigo? É muito assim, né? A gente não está preparado para a morte de ninguém. Por mais que uma pessoa, olha só, esteja passando por uma doença terminal, ainda assim, sabendo que essa pessoa vai morrer, quem de nós não fica junto, ao lado, sofrendo até o último momento que essa pessoa tiver com a gente aqui? Eu falo isso de exemplo próprio porque eu perdi o meu pai no ano de 2000, né? Ele teve uma doença terminal, ele teve câncer, e a gente esteve ao lado dele até o final. E é claro que a gente não queria que isso tivesse acontecido. É claro que a gente queria que ele tivesse vivo até hoje. Mas a gente, mesmo sabendo que não tinha jeito, né, que não tinha solução, a gente sofreu até o último momento. Né? Mas esses exemplos, né, são os exemplos mais, vamos dizer assim, extremos do sofrimento. Né? São sofrimentos mais pesados. Mas a gente vai falar um pouco aqui sobre como que funciona tudo isso dentro da mente da gente, né? Porque o objetivo aqui para todos vocês é que a gente entenda como que funciona esse padrão de sofrimento dentro da gente. Eu acho que aqui nessa live a gente ainda vai conseguir falar muito pouco a respeito disso, porque tem muito tema, então talvez a gente possa depois futuramente marcar outras para que a gente continue falando sobre esse assunto, porque assim, é assunto para muito tempo. Então acho que não vai ser suficiente só hoje, mas vamos tentar abordar o que a gente conseguir aqui e de acordo com o tempo que vocês tiverem também que a gente conseguir, tá bom? Então vamos lá, eu queria falar primeiramente, deixa eu até consultar o tempo aqui, para a gente ver se não está próximo de acabar, já estão com 29 minutos. Daqui uns 10 minutinhos deve interromper e a gente volta. Então vamos lá. Primeiramente, eu queria falar para vocês o que é o sofrimento. Né? Então, o sofrimento, na verdade, é algo que a gente sente em relação a algum fato, né, que é apenas um fato, mas que a gente significa esse fato de maneira a se sentir mal, a sofrer com aquilo. Né? O que são os fatos? São as coisas que acontecem, simples, sem significado, sem interpretação. Tá? Então a gente observa que hoje existem padrões para o sofrimento.
às vezes, sofrimentos, como eu falei, que a gente nunca experimentou na nossa vida, que a gente nunca passou, né? E até os que a gente já passou, né? São sofrimentos que a gente, vamos dizer assim, tem ou por experiência, né, de já ter passado, né? Por exemplo, a perda de um emprego é um sofrimento que é ruim mesmo quando acontece, e quem de nós talvez já não passou por esse sofrimento de perder o emprego, né? E muitas vezes até de não conseguir novamente uma colocação. E aí é um sofrimento, né? Mas o fato qualquer, o fato é de se perder o emprego. E o sofrimento o que que é? O que nós estamos significando com relação àquele fato, né? E às vezes o sofrimento, ele é tão forte que ele se transforma numa dor crônica, né? Quem de nós, e aí vocês podem colocar aí no chat se vocês quiserem, é, já não sentiu algo ou algum sofrimento tão forte ao ponto de sentir dor, né? Às vezes essa dor é no coração, essa dor é no peito, essa dor é na cabeça, essa dor é às vezes no corpo todo. Parece, algumas pessoas até falam comigo isso, parece que a pessoa tomou uma surra, não é isso? Quem de nós já não falou isso, né? Poxa, eu estou sofrendo tanto com isso, que parece que eu apanhei de alguém, parece que eu fui atropelado por um caminhão, não é? A gente fala isso. E a gente precisa entender, primeiramente, por que que a gente pensa dessa forma, né, em relação a algo, né, ou algum sofrimento, como que a gente cria esses padrões dentro da gente de sofrimento e como que a gente pode lidar com isso. Então, esse é o objetivo aqui dessa conversa nossa. E existe uma metáfora bem interessante sobre isso, que é uma pessoa que plantou, né, numa roseira, né, plantou uma roseira lá para que possa vir ali rosas bonitas, mas percebeu que no meio da plantação existiam algumas ervas daninhas, né? E aí essa pessoa percebia que as ervas daninhas que nasciam juntamente com as flores não faziam, né, ou não permitiam que aquela roseira se desenvolvesse. Então a pessoa ia lá, arrancava as ervas daninhas e elas nasciam novamente. E a roseira não se desenvolvia. Então o que que isso mostra para a gente, né? Que as ervas daninhas são as coisas, vamos traçando para elas, são as coisas ruins, né? São os nossos sofrimentos. E a felicidade, a alegria, as coisas boas, seria a roseira crescendo. Então, o que que a gente quer dizer com isso? Receita da felicidade. Quanto mais a gente tiver coisas ruins no meio da nossa vida, né? E aí envolve pensamentos, atitudes e ações, mais difícil vai ser a felicidade ou as coisas boas, que seriam as rosas, né? Crescer entre nós, né? Ou dentro da nossa vida. Então, é uma coisa que a gente fala muito isso, né? Quanto mais erva daninha, mais sofrimento. Quanto mais rosas, mais felicidade, né? Então, é o que eu falo muito. Quanto mais feliz, mais feliz. Quanto mais alegria, mais alegria. E quanto mais triste também, mais triste. E vocês já repararam que as pessoas que sofrem, parece que é como se atraísse mais sofrimento? Então, quando a gente está sofrendo, perceba se você não faz isso. Quando você está sofrendo por algum motivo, aí o que que você pensa em ouvir? Você pensa em ouvir uma música bem melancólica, né? Se for então sofrer por causa de um relacionamento, você vai colocar lá uma sofrência ou uma música bem romântica que fala do amor que a pessoa perdeu. E o que que isso vai gerar dentro de você? Mais sofrimento, né? Dificilmente, pelo menos eu não conheço nenhuma pessoa que tenha escutado uma música ruim, uma música melancólica, estando triste e ficou feliz. Eu, pelo menos eu não conheço. Não sei se vocês conhecem, mas assim, é muito difícil, né? Parece que aumenta mais ainda o sofrimento, é ou não é? Então, é isso que acontece no nosso dia a dia. Quanto mais a gente se alimenta de coisas negativas, coisas que vão aumentar o nosso sofrimento, notícia ruim, conversar com pessoas que estão também, de alguma forma, negativas em relação às coisas da vida, vai aumentar mais ainda o nosso sofrimento. Vai aumentar mais ainda a forma como a gente está vendo a situação que a gente está passando. Então, vamos dizer assim, é como se fosse um combustível, né?
a gente joga gasolina no fogo, né? Assim também acontece com as coisas positivas, né? Então, se você também nutre o seu dia de coisas positivas, quanto mais alegria, mais alegria. Quanto mais felicidade, mais felicidade. Então, a mesma capacidade, isso que eu queria que vocês entendessem, a mesma capacidade que a nossa mente tem de produzir, né, um contexto, um padrão de crescimento do sofrimento, também tem da alegria e da felicidade. Só que a gente tem a tendência, né, a enxergar mais o sofrimento. E aí, por que que isso acontece? Aí depois, mais para frente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o fato é que entender que a capacidade de se sentir bem é a mesma capacidade que você tem de se sentir mal, já elimina assim muito dos conceitos e crenças que algumas pessoas têm de que tipo a gente já tem uma negatividade, a gente já tem uma predisposição para dar tudo errado. A gente não tem, a gente não tem. A gente pode até pensar assim, mas às vezes esse pensamento vem de alguma coisa, de algum conceito, de alguma crença, de algo que a gente trouxe na nossa existência, na nossa educação, talvez o que os nossos pais nos falaram, talvez o que a gente aprendeu na nossa religião, né? São conceitos, crenças, ideias que às vezes fazem com que a gente pense assim mesmo. E é normal pensar porque a gente é formado pelas nossas crenças, por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente pensa, né, a respeito das coisas. Tá claro para vocês até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa sobre isso? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Fique à vontade, pode abrir o microfone e falar, pode mandar no chat. Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma coisa. Não, no chat não. Até agora, para mim, tá tudo explicativo, tá tudo. Nenhuma dúvida, não. Beleza, gente. Então tá bom. Vamos continuando aqui então. Então vamos lá. Continuando então, seguindo essa linha de raciocínio, o que eu queria trazer para vocês? Nós vamos falar aqui, por exemplo, sobre as maiores causas de sofrimento, né? E aí entra algumas coisas que a gente chama de operadores modais, né? O que é um operador modal? Aí tem operador modal de necessidade, tem operador modal de possibilidade. São aquelas frases internas que a gente pensa e até fala também em relação às coisas que estão nos incomodando ou às coisas que nós estamos sofrendo. Por exemplo, isso não podia ter acontecido, um operador modal de possibilidade. Podia acontecer, tanto que aconteceu, simples assim. Só que na nossa mente, usamos o operador modal de possibilidade ou de necessidade e dizemos, né, isso, que aquilo não poderia ter acontecido ou que teria que ter acontecido de outra forma. E ali causa em nós um sofrimento, né? Então, é o que eu costumo dizer, não existe nenhum sofrimento que não tenha um desses operadores modais, né? Então, se vocês, por exemplo, quiserem testar isso, pense, por exemplo, num sofrimento e veja se esse sofrimento que você às vezes tem, ele não está relacionado a algo que você pensa que deveria ser assim, ou que teria que ser assim, ou que poderia ser de outra forma, né? Às vezes, por exemplo, a gente pode sofrer, por exemplo, quando a gente tem algum problema de relacionamento com uma outra pessoa. E a gente põe, né, na cabeça, a gente quer entender que aquela pessoa tinha que nos entender, ou tinha que ter agido de outra forma, ou tem que agir de outra forma, ou que isso não poderia ter acontecido comigo, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa boa, isso não poderia estar acontecendo comigo. Então, o que que eu fiz? E aí se lamenta e sofre. Mas aí, se você for pegar o fato em si e tirar o operador modal, né? Então, por exemplo, se aquela pessoa falou algo e você não gostaria que aquela pessoa tivesse falado, então, o que seria tirar o operador modal? Aquela pessoa falou. Ah, mas ela não poderia ter falado. Tira o não poderia ter falado. Ela falou. O que que sobra? Só sobra que ela falou. Ah, mas ela não poderia falar? Poderia. Claro que poderia, tanto que falou. E aí a interpretação daquele fato, do que a pessoa falou, do que fez ou de como agiu, cabe a nós.
Então, quando a gente começa a ficar trabalhando dentro do operador modal, a gente elimina, né, uma significação melhor e cria uma significação com base na nossa forma de ver errada e que pode causar o sofrimento. Porque é simples, às vezes realmente as coisas são simplesmente como elas são. Elas não são como a gente gostaria que fosse. E realmente, ou como a gente queria que fosse. Acontecem de forma diferente. E aí que está a questão do operador modal. E, por exemplo, ressignificação, né? Todo mundo já ouviu falar muito isso, né? Ah, vamos ressignificar. O que significa, na verdade, ressignificar algo? Significa você mudar. Inclusive, a ressignificação ela vem de um termo em inglês que, na verdade, não é traduzido dessa forma, é traduzido até como reenquadramento ou reframe, né? Essa ressignificação, na verdade, e fica bem melhor explicado assim, mas a palavra não fica muito fácil de entender no português, mas seria como se você fosse pegar uma imagem e reenquadrar dentro de uma moldura, né? Você está reenquadrando, você está readaptando. É como se você fosse fazer uma ampliação ou uma redução de uma imagem, uma foto, né? A gente no celular, às vezes você tira uma foto que pega ali às vezes o fundo, né? E você quer cortar um pedacinho que saiu na foto, aí você edita a foto lá, faz um reenquadramento, uma ressignificação, tira aquela parte que não é interessante e muda, né? É mais ou menos isso que a gente pode fazer com as coisas que acontecem. Podemos fazer uma ressignificação. O que é fazer uma ressignificação? É reenquadrar dentro de uma nova visão, né? Aí, ó, já deve estar próximo de encerrar aqui ó, esse tempo e aí a gente volta se caso cair, tá bom, gente? Então vamos lá. O tempo restante aqui está dando 2 minutos. Beleza. Então vamos lá. Então, quando você tem uma situação que você está passando, que é necessário você fazer um reenquadramento, uma ressignificação, essa ressignificação ela pode acontecer, né, de acordo com as suas crenças, ideias e conceitos que você trouxe da sua vida. E uma dessas formas pode ser através da religião mesmo, né? Quantas ressignificações a gente não faz de acordo com a crença, aí eu falo de fé nesse momento, que a gente tem, né? Às vezes, por exemplo, no caso da morte, né? Às vezes a pessoa, na crença que ela tem, na religião que ela acredita, ela entende que talvez ela vai ter a oportunidade de encontrar essa pessoa em outro lugar. É uma forma de fazer uma ressignificação para o sofrimento, né? Eu não quero sofrer com aquilo que está acontecendo porque eu entendo que eu vou ter a oportunidade no futuro de rever essa pessoa de alguma forma. Essa é uma maneira de você ressignificar, né? E aí, falar um pouco mais sobre essa questão da ressignificação, se a gente deve, né, ressignificar tudo ou se tem coisas que a gente nem precisa ressignificar, né? A gente vai falar isso aqui. E aí, estão gostando até agora? Beleza, Show. isso aí. Então vamos continuar aqui, pessoal. Então, eu estava falando aqui sobre a questão das ressignificações, né? Então aí é a pergunta que fica. Eu preciso ressignificar tudo, né? Como não precisar de ressignificar, às vezes, o sofrimento, né? Muitas vezes, ressignificar o sofrimento pode causar mais sofrimento. Esse é um ponto bem interessante. Porque quando a gente, às vezes, está passando por uma situação específica de sofrimento, nós podemos ressignificar quando é algo que é possível de se ressignificar. Mas tem certas coisas no sofrimento, e aí entra aqui naquilo que eu falei para vocês bem no início, né? Que o sofrimento, ele não pode ser sempre eliminado. Vão existir situações em que a gente não vai conseguir mudar, né? E isso é normal, né? Como eu falei, por exemplo, do caso da morte, né? Então, a morte é algo que eu tenho como falar, por exemplo, uma mãe que perde um filho, ou um filho que perde os pais, ou os pais que perdem um filho muito querido, eu posso dizer para essa pessoa que ela não tem que sofrer, ou que ela não vai sofrer? Não tem como fazer isso, né, gente? É um sofrimento que a vida, infelizmente, traz, e a gente tem que passar por isso. Por isso que eu
eu citei isso no próprio tema dessa nossa reunião. Como a gente pode passar pelo sofrimento e não eliminar o sofrimento. A ideia aqui é a gente entender como que eu posso, mesmo sabendo que eu tenho muitas situações que podem acontecer na minha vida, como que eu posso estar preparado para lidar com essas situações. Essa é a questão. Como lidar com as situações que podem acontecer na minha vida. Ok? Essa é a ideia, é isso que eu queria passar para vocês. Tá? Então, seja bem-vinda aí, Márcia, que entrou agora também. E vamos lá, vamos continuar aqui dentro desse tema. Então, olha, o que que hoje acontece? Né? Nós temos crenças, e aí quando eu falo de crenças, não estou falando sobre religião agora, eu estou falando sobre crenças, conceitos, ideias que nós trazemos da nossa educação, da nossa formação, né? Aquilo que às vezes nossos pais nos ensinam são crenças. Aquilo que a gente aprende na escola são crenças. Aquilo que um dia alguém falou para a gente são crenças, né? Às vezes a pessoa falou para você que, um exemplo bobo, né? Que você não deve, até um exemplo que a gente teve no atendimento que a gente acompanhou, de um outro terapeuta amigo nosso, uma pessoa disse que sempre ouviu falar de uma pessoa até ligada à área também da terapia, que você não pode deixar para o outro dia aquilo que você pode resolver hoje. E isso é uma crença que a pessoa tinha. Só que a pessoa tinha um problema muito, muito sério com o marido. Era uma mulher. Por quê? O marido tinha outra crença, de que ele não gostava de resolver nada enquanto ele estava nervoso. Ele queria resolver só no dia seguinte. Olha só que interessante. Como resolver isso? Ele tem uma crença, ele prefere não resolver naquele horário, assim que aconteceu o problema, e a pessoa, ela, já tinha uma outra crença de que tudo tinha que se resolver na hora, que não era para deixar nada para outro dia. Como resolver isso? Então, é o que eu falo, né? Não estou aqui nem para poder avaliar essa situação, porque depende muito de cada pessoa. Depende do objetivo dela, o que ela quer resolver, ou seria mais ter razão, brigar, discutir a relação. O que ele quer com isso? É paz? Né? Então depende muito, né? Depende, no caso, a gente como terapeuta, depende muito de quem a gente está ajudando, né? Se é um lado, se é o outro, ou se são os dois, às vezes numa sessão conjunta. Então isso depende muito. Mas o que eu quero dizer com isso? Que existem duas crenças. E aquilo que para mim é uma coisa forte, para o outro não é, né? O que para mim é algo assim que eu não tenho discussão, para o outro não é assim. Para ele, às vezes, o que ele pensa também não tem discussão. E aí? Como que duas pessoas se entendem assim? Como que duas pessoas conseguem se dar bem? Aí é que está. Quando um dos dois, ou os dois principalmente seria melhor ainda, conseguem entender que aquilo é apenas a minha opinião. E que do outro lado existe uma outra pessoa que tem uma outra opinião. E que até em prol do relacionamento, isso eu já falei com algumas pessoas que eu atendo, que eu ajudo, em prol do relacionamento, às vezes você tem que ceder. E isso não significa você, de maneira nenhuma, estar se anulando. Mas você, às vezes, pode estar abrindo mão, por um momento, por uma situação, de uma crença que não é só porque você tem aquela crença que ela é imutável, ou que ela não pode ser revista, ressignificada, aí ó, entra a ressignificação, pode ser revista, pode ser reanalisada, e se você for olhar bem, às vezes facilmente você quebra essa crença. Porque não tem sentido às vezes. Talvez se aplica numa situação, mas não se aplica em todas. Aí é questão de ser flexível, é de se adaptar à sua visão, a gente chama de mapa mental, o seu mapa mental, adaptar o seu mapa ao mapa da outra pessoa, em prol do relacionamento. Isso acontece em todos os lugares, né, gente? Acontece no trabalho, acontece nos relacionamentos, acontece até você em relação às suas próprias coisas, né? Às vezes você está brigando com a sua própria mania de organização. E talvez você venha uma crença de que tudo tem que ser organizado, mas será que tem? Será que isso não está me causando estresse? Pessoas, às vezes, vamos dar um exemplo simples, né? Que quer e precisa arrumar
a casa todos os dias, não pode deixar uma louça na pia. Por quê? Porque aprendeu com a mãe que a louça tem que ser lavada imediatamente. Aí, cria um clima dentro da casa, um estresse grande para a pessoa também, porque a pessoa fica sobrecarregada. Vamos dizer, uma pessoa que trabalha o dia inteiro fora e depois trabalha também em casa quando chega, porque vai arrumar as coisas, por causa de uma situação que ela criou. Então, as crenças também não são só crenças nos relacionamentos com outras pessoas, mas também crenças que nós temos em relação a nós mesmos, que precisam muitas vezes ser quebradas. Então, quando eu falei ali, por exemplo, até mandei para alguns aí, não sei se eu mandei no grupo, acho que eu mandei, sobre crenças limitadoras, né, um pouco disso que eu acabei de falar, e crenças possibilitadoras. Quais são as crenças limitadoras, por exemplo, que a gente tem? E aí eu queria que vocês colocassem aí um pouco no chat, vamos participar um pouquinho no chat. Coloque aí, na sua opinião, qual que é uma crença limitadora que você tem, que você acha que você tem, ou que você conhece que alguém tem, se você não quiser falar sobre você. E eu vou citando algumas aqui, e compartilhe aí o que você pensa. Por exemplo, eu tenho que passar por isso ou por aquilo para aprender, ou que aquilo que eu estou passando porque vai me ensinar alguma coisa. Como assim vai te ensinar alguma coisa, o que você está passando? Não, você está passando porque você está passando. Simples. Né? Não necessariamente você está aprendendo alguma coisa. Né? E é uma crença boba. E que às vezes pode até, né, fazer com que a gente fique procurando qual que é o ensinamento disso, o que eu estou aprendendo. E isso vai te causar mais sofrimento. Então é uma crença que pode estar te limitando. Não, você vai passar por isso, mas você vai sair mais forte do que antes. Vai passar por isso, vai ser mais forte. Vai te tornar mais forte. Nem sempre, gente. Tem crenças tem situações de sofrimento que a gente passa que vão realmente nos derrubar, vão nos colocar né? Imagina uma pessoa, por exemplo, que investiu todo o seu dinheiro num negócio e esse negócio quebrou. Eu estou saindo mais forte dessa situação. Eu vou ser mais forte. Não, não vai, não dá. É difícil. Imagina perder dinheiro, é difícil. É um sofrimento. E essa crença só vai fazer a pessoa ficar assim, eu sou mais forte, e não perceber isso. Não sentir que está mais forte. Mas aí vai entrar depois o que eu vou falar mais para frente. Como lidar com as situações do fracasso. Aí é outra história. Mas o sofrimento, uma crença assim, só vai te atrapalhar. Esse sofrimento vai te ajudar nisso, vai te ajudar naquilo. Ou seja, crenças de que o sofrimento vai te ensinar, vai te ajudar em alguma coisa. Nem sempre vai te ajudar. Mas você pode ressignificar se você quiser dessa forma. Mas se te causar um outro sofrimento, é o que eu falo, certas ressignificações podem nos causar mais sofrimento. Né? Por exemplo, o divórcio, eu não queria que acontecesse, eu estou sofrendo, eu queria continuar com a pessoa que eu estou e tal, e ter uma vida feliz. Crenças que vão me fazer sofrer. Casamento é para sempre, eu tenho que manter a família. Realmente é o que a gente gostaria, mas gostaria. Não seria o ideal? Seria. É o que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria muito que desse certo. Mas às vezes não vai dar certo. E você tem que estar preparado. Se você tiver uma crença de que isso não pode acontecer, você não vai estar preparado para quando acontecer. Essa é a grande questão. Então você perde o emprego. Você está preparado para perder o emprego? Se você não tiver a noção exata de que você está trabalhando, que as pessoas são dispensadas, que as empresas também têm dificuldades, podem reduzir o quadro, as pessoas podem não agradar de você e que você pode perder o emprego. Imagine se você não tiver com essa possibilidade na sua mente. Se você não tiver com esse caminho, essa opção pronta, preparada para o que pode acontecer e acontecer. O que vai acontecer? Você vai entrar em sofrimento. E você vai começar a questionar que isso não poderia ter acontecido comigo. Eu era um bom funcionário, eu fazia de tudo por essa empresa, e essa empresa é muito injusta comigo, e, meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Não, eu não estava preparado para isso. Então, passar por sofrimento é estar preparado para
os reveses que a vida vai te trazer, né? Agora, olha só como que muda quando você tem crenças possibilitadoras, ou seja, crenças que vão te levar a algo melhor. Olha só que interessante. Crenças boas. Você pode sofrer, mas você vai passar por isso. E tudo bem. Então, olha só, o emprego eu posso perder, mas se eu perder o emprego, tudo bem, eu vou descobrir uma saída. Eu vou procurar fazer uma outra coisa. Quantas pessoas, olha só a diferença, estão num emprego, num trabalho, ou até num relacionamento, acomodados, né? Estão ali porque estão há anos, ou porque eu vou ficar aqui no meu cantinho, nesse lugar, quando talvez eu consiga um aumento, né? Não sei, ou se der tudo certo, tudo bem, e pronto. E se eu não estiver preparado para uma situação, para um revés, eu vou sofrer. Mas se eu, de repente, perder o emprego, eu posso aproveitar para rever meus conceitos, né? Será que eu estou fazendo o que eu gosto mesmo? Será que esse é o tipo de trabalho que eu deveria continuar? Talvez não seja a oportunidade de eu ter meu próprio negócio? Não sei. A ressignificação você vai fazer de que você achar melhor. Mas estar preparado e ter um bom conceito, uma boa crença real sobre a vida, vai te ajudar a passar por esse sofrimento. Outro que eu anotei aqui, pessoas ofendem. Pessoas ofendem umas às outras. Isso é normal. Só isso. Eu sei lidar com isso? Ou eu sou uma florzinha que nada pode ser feito contra mim? Ninguém pode estar contra mim, ninguém pode dar uma opinião a respeito de mim, ninguém pode me dar um bom dia atravessado, que eu já me sinto muito mal e sofro com isso. Qual que é uma boa crença, uma crença possibilitadora? Pessoas ofendem. Esse é um fato. Podem me ofender, podem. E se me ofenderem, tudo bem, apenas ofenderam. Eu não preciso sofrer com isso, não preciso morrer por causa disso. Eu não preciso perder o meu dia, a minha tarde, eu não preciso mudar nada no meu dia nem na minha vida por causa de algo que alguém falou para mim. É o que geralmente eu falo muito isso, né? Você é responsável por aquilo que entra dentro da sua cabeça. O que está fora, fica fora. O que está dentro, você deixou entrar, né? O que me afeta, observa, o que me afeta quem? A mim, porque eu permito, né? Outra crença possibilitadora, a vida não é como a gente gostaria, e sim como ela se apresenta. Essa é uma crença possibilitadora. E realmente é isso, gente, né? Se você for pensar bem, olha que crença boa. A vida não é como eu gostaria, mas é como ela é. E se é como ela é, tudo bem. Eu vou viver de acordo com o que eu tenho, como ela se apresenta para mim. Essa é uma boa crença, uma crença possibilitadora. Tem coisas que doem mesmo, né? É uma boa crença, tem coisas que doem mesmo. Alguém aqui está preparado para perder uma pessoa que você ama? Voltando ao assunto da morte. Você está preparado para perder seus pais? Você está preparado para perder seu filho, sua filha? Você está preparado para perder o seu cônjuge, seu marido, sua esposa? Se você não está preparado, você tem que pensar, porque isso é possível de acontecer um dia. Pessoas vão morrer, pessoas vão sofrer, às vezes um acidente, pessoas vão ter muitas perdas, vão perder o emprego, pessoas vão passar por alguma situação de, como aconteceu comigo, de uma doença terminal, e nós vamos perder as pessoas. E essas dores, esse sofrimento vai ser para sempre, porque por mais que a gente ressignifique, ou talvez com a religião, com a fé, a gente pense que Deus sabe o que faz, levou porque estava precisando de mais um anjo no céu, e isso é muito ressignificador para algumas pessoas, ou que Deus permitiu isso porque teve algum motivo que eu não entendo, tudo bem. Mas, fora essas ressignificações que têm um grande poder, simplesmente nós não vamos aceitar, durante muito tempo, perder uma pessoa. Talvez nunca vamos nos recuperar disso, a nível de sofrimento. Então eu tenho que aprender o quê? A lidar com o sofrimento, porque ele vai existir e vai continuar. E eu tenho que estar preparado. Então a crença, percebam, a crença ela
tem um papel muito importante, o que eu acredito, né, o valor que eu estou depositando a respeito daquele ponto, daquele sofrimento, é o que vai me fazer sofrer mais ou menos, não eliminar o sofrimento. O sofrimento nós não vamos conseguir eliminar. Podemos evitar, talvez, alguns tipos, né, mais leves, situações do cotidiano. Mas tem certas coisas que vão nos fazer sofrer mesmo. E tem coisas boas que acontecem também, apesar do sofrimento, né? Então, às vezes, a gente vai ver que tem coisas muito boas acontecendo apesar do sofrimento. Isso é uma boa crença. Eu vou sofrer, mas está tudo bem. Tem coisas boas também no meio de sofrimento. Tem coisas que vão acontecer que vão ser boas e vai ser, eu vou passar por isso. É o passar pelo sofrimento que eu falo. Vocês estão compreendendo até agora, gente? Tá todo mundo caladinho? Aí a Alessandra colocou aqui, ó, eu tenho a crença de que sempre tinha que pensar o pior, porque se der positivo, sairá no lucro. Mas agora eu estou mudando o foco e pensando mais positivo para não sofrer por antecipação. É isso aí, é o que eu falo sempre, gente. Se você pensa positivo ou tem uma crença de que as coisas vão dar certo, você só vai sofrer se acontecer o contrário. Agora, se você pensa que vai dar errado, você vai sofrer antes. Se der certo, você sofreu à toa. Se der errado, você sofreu duas vezes. Eu prefiro não sofrer nenhuma. Eu prefiro apostar na possibilidade de pensar que vai dar tudo certo e dar tudo certo. Porque isso aí, pelo menos, eu já elimino de sofrer duas vezes. Se tiver que sofrer, sofro uma vez só. Olha só que legal isso, né? Então, pegue essa crença para você e pense em tudo dessa forma. O que você for fazer, o trabalho que você estiver fazendo, a vida que você estiver levando, o emprego que você queria muito, as coisas que estão acontecendo na sua vida, mude a perspectiva em relação a isso, o pensamento em relação a isso, que as coisas vão mudar, né? Eu acho que aqui tem pessoas aqui na sala, que eu já tive a oportunidade de conversar, de atender, que fizeram exatamente isso, né? Começaram a mudar a forma de ver. A Alessandra é um exemplo que ela falou aí, né? Muda a forma de ver e lembra lá no início que eu falei? Mais alegria, mais felicidade, mais felicidade. Quanto mais felicidade, mais felicidade. Quanto mais alegria, mais alegria. E você vai perceber que você, até mesmo a sua mente, vai produzir coisas tão positivas dentro de você. Não estou falando de lei da atração. Estou falando a nível de o seu corpo vai produzir disposição, alegria, ânimo, quimicamente falando, você vai ter mais vontade de fazer as coisas e, consequentemente, as coisas vão dar mais certo para você. E olha só, interessante, não sei se vocês conhecem alguém que é desastrado, né? Alguém me conhece? Alguém que é desastrado? E que fala assim, ah, eu sou desastrado, eu saio trombando em tudo, eu não, se eu levantar aqui, eu passo aqui e derrubo essa pasta que está em cima da mesa aqui, sem nem perceber. Não tem isso, gente? Tem muito, né? E pode perceber que essa pessoa que fala isso, quanto mais ela fala, mais ela é desastrada. Exatamente. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele é feito para ser congruente com o que a gente fala também e com o que a gente pensa. Então, quanto mais você fala que você não dá certo na vida, não é que isso vai atrair, tá? Eu não penso isso. Eu não compartilho desse pensamento, respeito quem pensa, mas eu não acho que só de pensar a gente vai atrair as coisas, mas eu acho que só de pensar, reafirmar, falar, você vai obrigar, né? Aliás, o seu cérebro vai te obrigar a ser congruente com isso. O que é congruente? É ser de acordo, é estar de acordo com aquilo. Então, por exemplo, aí não vou entrar nesse ponto da ansiedade, não, porque não é o tema, mas no caso da ansiedade é muito assim. Se você fala assim, eu sou ansioso, né? Eu sou ansioso, eu sou uma pessoa ansiosa. O que seu cérebro vai fazer? Vai te fazer acreditar que qualquer coisinha que você estiver sentindo, você é ansioso. Opa, estou preocupado porque eu tenho horário para chegar com o meu compromisso. Tá vendo? Eu sou ansioso demais. Não tem nada a ver, você está sendo apenas uma pessoa preocupada em cumprir o horário, nada mais. Você não, mas seu cérebro não. Aí já começa, o coração já começa a palpitar, você já fica nervoso, nervosa e quer fazer aquilo daquela forma, porque tem que ser congruente com o que você está pensando. Percebe que isso
muda completamente. Agora, se você percebe que isso é assim, por que que você não pensa de uma forma diferente, não fala de uma forma diferente? Você vai perceber que todo o resto se transforma pela própria congruência que você tem na sua mente. Ok? Continuando aqui, vamos lá. Falando agora sobre exemplos de coisas que são sofrimentos que são muito sérios, né, são complicados. Eu falei aqui, morte, doença, falência de uma empresa, a perda de um emprego, o divórcio, final de um relacionamento. Tem coisas que às vezes a pessoa vai sofrer a vida toda, né? Porque são sofrimentos que realmente estão aí para, né, a gente passar por eles, né? E acontecem e a gente tem que passar. Agora, por que que as pessoas não estão preparadas para o sofrimento? Aí eu queria dar uma pausa aqui para perguntar para vocês o que vocês estão achando até agora, se vocês conseguirem entender a respeito do sofrimento, por que que ele existe, como que acontece isso dentro da gente, dentro da nossa mente, que aí agora nós vamos passar, a partir de agora, nós vamos passar para a parte do fracasso. A gente vai falar por que que nós não estamos preparados para fracassar, que é um motivo também para sofrer. Até agora alguém tem alguma dúvida? Queria comentar, queria perguntar? Pode habilitar o microfone, pode perguntar. Pra mim tá tudo ok, tô entendendo tudo. Ok? Mais alguém aí? Beleza. Então podemos continuar? Então vamos lá. Então, continuando aqui, eu queria falar sobre o fracasso. Olha só que interessante, gente. Isso é muito interessante. Quando nós pensamos em algo, e vou dar alguns exemplos aqui, nós, na verdade, consideramos que algo que a gente vai fazer, que a gente vai, sei lá, uma tarefa, até um compromisso simples do dia a dia, nós consideramos sempre que vai dar tudo certo. Vamos, por exemplo, né, daquilo que a gente planeja, né? Então, por exemplo, um exemplo. Eu planejo, eu trabalho e tenho horário para chegar. Eu chego 8 horas no meu emprego. Então, eu calculo, né? Vamos dizer que eu estou começando o emprego agora. Eu calculo que eu vou sair de casa às 7h30 e, de acordo com o trânsito, eu vou conseguir chegar um pouco antes até de 8 horas. Sei lá, vou levar 20 minutos, no máximo 30 minutos, eu vou conseguir chegar no tempo certo de bater o ponto e cumprir o horário, ok? Então, essa é uma das possibilidades, que eu saindo às 7h30, eu chego às 8 horas. Alguém queria me ajudar? O que, que pode acontecer que me faça não chegar no horário? Alguém quer ajudar aí? Vamos participar. Eu preciso de mais 9 coisas que podem acontecer que não chego no horário. A primeira coisa é que eu chego no horário. Primeira possibilidade. O que, que pode acontecer para mim não chegar no horário? Isso, bater o carro. Segunda coisa. Então eu posso chegar no horário e posso bater o carro e não chegar no horário. Que mais? Engarrafamento. Posso encontrar um trânsito que eu não estava esperando e chegar atrasado. Que mais? Então bater o carro, engarrafamento. Que mais pode acontecer? Ver se alguém colocou mais alguma coisa aqui. Trânsito, engarrafamento, é a mesma coisa. Faltar combustível. Isso, pode faltar combustível no meu carro, né? Às vezes eu esqueci de colocar, tem esses problemas aí de aumento, eu estava esperando não aumentar tanto, não coloquei, atrasei também. Então, olha só, primeira possibilidade, cheguei no horário, engarrafamento, posso bater o carro, posso ficar sem combustível, pode furar o pneu do carro, posso ter acordado mais tarde, acordei atrasado, né? Foi falado aí a Raquel, aliás, a Alessandra, furar o pneu já falou, passar mal isso, posso sentir mal, 7, falta mais 3 aqui, o que mais pode acontecer? Algum imprevisto, isso, alguém liga e fala assim, seu filho teve um problema lá na escola, você precisa buscar ele, está sentindo mal. Então vou ter que, claro, meu filho é meu filho, vou lá buscar ele, então não vou conseguir chegar no horário, talvez chegue bem atrasado, talvez nem vá no trabalho, pode acontecer. Outros imprevistos, né? Além desse, que mais? Que mais? Esquecer de algo, esqueci o celular. Ixi, acontece demais, né, gente? Esqueci o celular, vou ter que voltar, como posso passar sem o celular o dia inteiro?
Vou lá e volto para pegar o celular, atrasei também. E mais alguma coisa. Então vamos colocar aí, são 9 possibilidades de dar errado e uma possibilidade de dar certo. Traçando aí uma porcentagem, né, gente? 90% de chance de chegar atrasado. 10% de chance de chegar no horário. E o que eu tenho certeza que vai acontecer todo dia? O que eu tenho certeza que vai acontecer todo dia? Que eu vou chegar no horário. Por quê? Porque sempre eu consigo chegar no horário, né? Dificilmente acontece alguma dessas coisas. Mas falando a nível de possibilidade, não é, ficar sem dinheiro para passagem. Pensando nas possibilidades, não existem muito mais possibilidades de eu não conseguir chegar no horário do que de eu chegar no horário? Não é? Existe muito mais possibilidade disso acontecer. Só que eu só considero uma, a que vai dar certo, que é 10%. Aí o que acontece se furar o pneu? Quem, quem chuta que vai acontecer se furar o pneu? Claro, vou chegar atrasado, mas o que eu faço? Como é que eu reajo? Eu reajo como quem, exatamente, fica preocupado, fico chateado e reajo como quem tivesse 90% de possibilidade de não chegar atrasado. Eu faço o contrário. Mas por que eu faço o contrário? Porque sempre eu consigo chegar no horário. Mas a probabilidade, a possibilidade real é de que eu chegue atrasado, devido às possibilidades de muitas coisas que podem acontecer no meu dia e que eu vou chegar atrasado. Aí eu posso, exatamente, Paula, eu posso ficar em crise, eu posso até ter uma crise de pânico, eu posso ficar muito nervoso, muito puto, começo a xingar, começo a gastar energia, começo a reclamar, e fico sofrendo. Por quê? Aí vai entrar, porque o meu conceito sobre as probabilidades de dar errado alguma coisa estão completamente enganadas. Então, gente, perceba que isso é apenas um exemplo, mas é para mostrar para vocês que nós desconsideramos todas as probabilidades das coisas darem errado. Por quê? Porque a gente considera que apenas essa única parte, que é 10%, vai dar certo. A gente elimina toda a outra parte maior e se concentra naquela parte que tem que dar certo. Aí entra o operador modal, que eu falei de necessidade. Tem que dar certo. Eu tenho que chegar no horário. Aí entra o de possibilidade, eu não poderia ter atrasado. Que absurdo, esse trânsito, e meu Deus do céu, e olha só, vou chegar meu chefe, hoje eu tinha uma reunião muito importante, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, e agora? E sofrimento, 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 sofrimento. Ao passo que, se você entende que isso pode acontecer e que as possibilidades são muito maiores de acontecer, você vai estar preparado para não sofrer. É claro, tem coisas que existem consequências do fracasso. Por exemplo, você teria que ter uma boa justificativa e essas aí, imagino eu, são boas justificativas para você ter atrasado. Mas se você não estiver preparado para isso, você não vai conseguir lidar com isso. Entenderam? Então, olha só. Agora, por que eu falei isso aí? Porque a chance da gente não conseguir ter sucesso nas coisas é sempre maior do que da gente ter sucesso. Só que a gente não pensa assim, a gente não está preparado. Né? A gente não foi criado pelos nossos pais, pela sociedade, pela cultura. Nós não fomos criados para errar, para fracassar. Nós somos criados com aquela ideia de que vai dar tudo certo. E o sofrimento é justamente quando a gente não entende a possibilidade de dar errado. E se vai dar errado, né? É o que eu falei antes. Casamentos vão acabar, pessoas que a gente gosta vão morrer, pessoas próximas. Olha só a Covid, o que tem levado as pessoas, né? Então, pessoas vão morrer, empregos serão perdidos, empresas vão quebrar. Às vezes nós vamos quebrar as empresas, só que nós fomos criados para ter aquela certeza de que vai dar
tudo certo. Nós não vamos perder nem errar. Casamento vai ser para sempre. Que nossos filhos nunca vão morrer. Nossos pais, que são mais velhos do que nós, nunca vão morrer. Nós crescemos com isso na cabeça. Com a não possibilidade do fracasso. E o mínimo que a gente espera, né, é que tudo isso que pode vir de um fracasso aconteça. E vai ser difícil para a gente passar por isso. Uma frase bem interessante, eu vou até colar aqui no chat para vocês, anotei aqui para colocar. A felicidade, ela é incerta, mas o sofrimento, gente, ele é inevitável. Vou colar aí para vocês, ó. A felicidade é incerta, mas o sofrimento é inevitável. Nós vamos sofrer sempre por alguma coisa. Felicidade, a gente não pode ter certeza que a gente vai ter. Infelizmente, é a verdade. Mas aí, a gente está preparado para isso acontecer? 90% a gente está considerando os outros 90%? Então, por exemplo, na verdade, se a gente for olhar mesmo, gente, a gente poderia colocar muito mais coisas nessa lista, não é? Então, eu acho que isso aí iria subir para uns 98%, 99%. Ou seja, é muito mais difícil que as coisas deem certo nas situações da nossa vida do que deem errado. E a gente não está preparado, porque o nosso cérebro está acostumado, ele criou um padrão de que dá sempre tudo certo. Então, ele não, congruência, lembra? Ele não aceita que deu errado. Então, é muito importante a gente ter essa noção. O tempo também está acabando, tem mais uns 4 minutinhos aqui, a gente já abre novamente quando acabar. Aí a Alessandra colocou, eu acho que, deixa eu ver aqui porque fechou, acho que de tudo tem um início, um meio e um fim. Exatamente. Pode ser sim. Mas continuando aqui o raciocínio, vamos lá. O sofrimento, gente, ele é causado pela opinião que nós temos sobre as coisas. Tá? E sobre o fracasso, é isso. Se a gente entende que a gente nunca pode fracassar, a gente vai sofrer. Existe um filósofo chamado Marco Aurélio que ele fala, se algo doloroso, prestem bem atenção nisso, se algo doloroso está crescendo no seu coração, mude a sua opinião. Certo? Perceba, quando uma pessoa, por exemplo, imagine assim, você nem conhece uma pessoa, aí você chega num ambiente novo, num trabalho, por exemplo, e você olha para aquela pessoa e fala assim, não foi com a cara dessa pessoa? Não foi com a cara dessa pessoa. A pessoa não bateu meu santo com dela, não gostei, não foi com a cara. Pode saber que, se você continuar com essa opinião, não vai dar certo. Você não vai se dar a oportunidade de conhecer essa pessoa melhor, você não vai se aproximar dessa pessoa e você vai sofrer com isso. E, às vezes, quantas pessoas nós fizemos isso e depois descobrimos que essa pessoa era uma pessoa muito gente boa. E a gente perdeu a oportunidade de conhecer essa pessoa porque a gente criou um preconceito, uma pré-exposição sobre essa pessoa. Concordam? Então, isso acontece muito, tá? Então, olha só, o medo é diferente do sofrimento. Nós podemos ter medo, e o medo, às vezes, ele nos protege, né? Então, por exemplo, medo de altura, medo de não conseguir realizar alguma coisa, saudável, né? Pode acontecer. Mas o sofrimento não, o sofrimento ele é um pouco diferente, né? O sofrimento, a gente não aceita as coisas como elas são. Esse é o sofrimento. Observe que se você não tiver uma opinião sobre como aquilo tem que ser, acaba o sofrimento. Se alguém quiser, pode citar algum sofrimento para a gente poder fazer esse teste. Tem algum sofrimento que você está passando que não tenha a sua opinião sobre aquela situação envolvida? Ou seja, que é só um fato? Me fala um sofrimento e vamos avaliar junto. Não tem. Que não tem um operador modal de necessidade, eu tenho que alguma coisa, eu preciso que isso aconteça, tem que acontecer dessa forma. Não tem. Não existe. Se alguém tiver aí quiser colocar para a gente fazer um teste, pode colocar um sofrimento aí que a gente vai ver que tem sempre uma opinião envolvida. Né? Tá faltando 1 minuto, daqui a pouco vai cair. Então, gente, é por aí. Né? E, às vezes, a gente pensa nas coisas como a gente queria que elas acontecessem. Isso tudo bem.
O problema é que a gente elimina as outras possibilidades, como eu falei, dos 90%. Eu queria chegar no horário. Mas, gente, olha o tanto de coisa que pode acontecer que eu não vou chegar no horário. Querer nem sempre é o que vai acontecer. E se eu pego querer, eu quero chegar no horário, eu queria muito chegar no horário, e coloco isso como uma coisa que, tipo assim, não podia ter acontecido diferente, olha só o que que acontece, né? Eu vou virar, vai virar um sofrimento, porque eu não vou aceitar essa situação. A gente tem hora que pega, né? Alexandre voltou. Ah, Alexandre, achei que você estava indo embora. Não, horário, Matheus. Pode não, né? Tá sendo ótimo. Que bom. Ó, gente, sábado, quem já adiantando aqui, sábado, às 9h30 da manhã, principalmente para quem não pode participar durante a semana, e aí vocês podem depois pegar o link, pode mandar para as pessoas que vocês conhecem, pessoas que podem ser ajudadas. A gente vai falar sobre os pensamentos, que é uma coisa muito interessante, porque é algo que também prejudica muito as nossas mazelas aí, né, de, de, de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tem muita coisa relacionada ao pensamento. E aí eu queria falar sobre isso no sábado, então todos são convidados a estarem lá, tá? Essa sala mesmo, praticamente vai ser o mesmo link, então vai ser só clicar no link de novo e voltar para a sala no sábado, quem quiser participar. A Alessandra colocou aqui. Eu mudei meu relacionamento totalmente com a minha mãe e pai depois das suas terapias. Está sendo muito bom depois que entrei no grupo. Que bom, Alessandra. Fico muito feliz de saber isso. A gente já tinha conversado sobre isso, já tinha me falado, mas é bom para o pessoal do grupo saber também. Esses conselhos, essas crenças que você pode mudar, né? E entender também vai te ajudar a mudar, modificam muita coisa na sua vida, né? Porque às vezes a gente realmente tem uma expectativa errada sobre as pessoas, né? E quando a gente vê, na verdade, o problema não está na pessoa, está em nós, né? E também, às vezes, pode estar na pessoa, né? Eu não elimino o outro lado, mas quando eu estou ajudando uma pessoa, estou ajudando a pessoa, né? Não a outra pessoa. A pessoa talvez pode também até ser ajudada por uma outra pessoa, por mim também, talvez em um outro momento. Mas naquela situação ali, o foco é na pessoa que está sentindo que precisa de alguma ajuda. E aí a gente ajuda nesse sentido aí também. Eu queria continuar nesse raciocínio, tá? O medo, falei do medo, falei a importância de entender o que são, na verdade, os fatos e o que é a forma como a gente entende o que aconteceu. Fato não tem sentimento. Às vezes eu falo assim, nossa, mas você está sendo, se você for, né, pensar assim, você está sendo insensível, você está sendo... As pessoas vão falar que eu sou insensível, que eu sou duro demais, que eu não tenho sentimentos. Mas, geralmente, essa é a ideia, né? Quando você está analisando um fato, você não está colocando sentimento, porque é só um fato. Quando você coloca o seu sentimento, aí você está significando alguma coisa para aquele fato. Você está dando algum significado. E quando você dá um significado, você está colocando as suas opiniões, as suas crenças em cima desse significado. Percebe isso? Então, por exemplo, se você tem um conceito sobre alguma coisa, por exemplo, conceito sobre casamento. Se você tem um conceito sobre o casamento, o fato de uma pessoa ter preferido terminar um relacionamento, seja seu marido, sua esposa, se a pessoa decidiu, ou um relacionamento, um namoro, um noivado, não quer mais, é um fato. O fim do relacionamento é um fato. Agora, o significado que eu estou dando para isso, eu estou dando, com base naquilo que eu penso. E às vezes eu posso pensar que esse relacionamento tinha que ser para sempre. É uma crença. Será que tem sentido? Essa pessoa é a pessoa da minha vida. Será? E onde essa pessoa está? Você achou ela onde? De repente? Ah, ela tá, a pessoa que você conheceu que morava na sua rua, do lado? Tem, sei lá, trilhões de pessoas no mundo. É essa pessoa que é a pessoa da sua vida. Tá vendo? É o seu conceito, pode ser, você pense isso e tenha seus motivos. Mas qual que é o fato? Essa pessoa não é para você. Não deu certo, por algum motivo. Ou deu.
por outro motivo. Entende que o que faz a gente sofrer é a nossa visão sobre o fato. Isso aqui, nem vou entrar muito nesse ponto, porque isso aí é falar sobre fatos e significados, talvez para uma outra oportunidade, que isso aí é um assunto que é maior. E, por exemplo, que eu falei sobre morte, né, as ressignificações, isso é muito importante, né, a gente às vezes, se algo, né, que existe para se ressignificar envolve um sofrimento muito forte, um sofrimento crônico, às vezes a ressignificação pode fazer com que a gente sofra até mais, né. Eu vou dar um exemplo que é muito, assim, bem a minha opinião mesmo sobre isso, tá? Por exemplo, a morte, a pessoa pensar que Deus quis assim, certo? Você pode pensar que Deus quis assim, mas e aí? Eu posso falar para todo mundo isso? Que Deus quis isso? Que Deus levou essa pessoa e que foi melhor? Talvez se a pessoa não tiver a mesma crença de que isso é a forma certa de pensar, na visão da pessoa, isso pode servir como mais sofrimento. E a pessoa pode ficar revoltada com Deus, olha só. Se a gente for considerar que isso é apenas um entendimento, né? O fato é o quê? Que a pessoa morreu. E aí? Realmente a gente tem como afirmar que foi porque Deus quis? Não temos como afirmar. É uma crença, é um conceito religioso. E pode ser que uma pessoa que não acredita em Deus não pense nem isso, nem que Deus quis ou não quis. Percebe que depende muito da forma como a gente entende o que a gente acredita? Então a gente não pode, às vezes, dependendo do que a gente acredita, não estou falando só sobre religião, mas até mesmo uma crença comum, uma ideia, a gente não pode assumir que todas as pessoas pensariam da mesma forma ao dar um conselho. Olha só que interessante. Às vezes vamos dar um conselho e esse conselho talvez não seria muito apropriado, porque nós não sabemos as crenças das pessoas. Concordam? Então, por exemplo, a gente quando está fazendo atendimento para uma pessoa, a gente procura identificar primeiro quais são as crenças que a pessoa tem, o que ela pensa, quais são os conceitos que ela tem sobre a vida, para que a gente possa adaptar, né, o conselho que a gente vai dar, o direcionamento da terapia, do atendimento, né? E é claro, às vezes a gente vai depois quebrar algumas crenças, mostrar que às vezes aquelas crenças não têm realmente necessidade, e a pessoa pode decidir que isso é melhor, né? Às vezes rever as suas próprias crenças. Mas continuando aqui, ó, por exemplo, né, questão do fracasso, né? Olha só, algumas pessoas, por exemplo, um exemplo, questão de concurso, né? Tem pessoas que querem, né, entendem que uma boa profissão é passar em concurso, e estudam para passar em concurso. E, olha só, o sofrimento de não se conseguir pode ser muito grande dependendo do conceito que a pessoa tem sobre isso. Olha só, às vezes a pessoa ela está estudando e ela não tem a noção da possibilidade, ou até estatisticamente falando, dela conseguir passar. Por exemplo, você pega aí um curso de 50 vagas, são 10 mil candidatos. Qual que é a chance? 0,5% de você passar. Então, ou seja, a chance de você não passar é 99,5%. Aí a pessoa, eu não passei, eu estou estudando a vida toda e chegou esse concurso, eu não passei, eu me preparei minha vida inteira para isso, eu não estou nem trabalhando, porque eu estou dedicando só a estudar e eu não consigo passar, e aí vira um sofrimento, porque a pessoa não tem o conceito correto a respeito do fracasso. Que o fracasso pode acontecer, que a gente vai errar, que a gente vai perder, que a gente muitas vezes vai estar dentro dos 95%, 90%, e as coisas vão acontecer de ruim mesmo. A gente tem que estar preparado para esse fracasso, né? Porque senão o nosso conceito do que vai dar certo e que vai dar errado não vai se sustentar. Concordam? E continuando aqui, quando nós, então, temos um sofrimento, nós criamos o que a gente chama de processo de justificação. O que é um processo de justificação? É um processo de ter um motivo para o sofrimento, né? Então, ou seja, eu crio um motivo
que não necessariamente precisa ser verdadeiro, um motivo às vezes irreal, mas ele parece tão real que o meu cérebro, a minha mente se apega àquele motivo, né? E aquele sofrimento, aquela justificativa de por que ele está acontecendo, e aí a gente passa a sofrer não pelo problema em si, mas pela crença que eu tenho do motivo pelo qual eu estou sofrendo. Ou seja, eu consigo transformar, mas eu estou sofrendo por isso, por isso, por isso. E aí, quando você vai analisar o que está envolvido, a pessoa ela acredita que aquele sofrimento ele é real, né? Ele tem um motivo para acontecer, e mesmo que você depois entenda que não tem, aquele motivo é apenas uma interpretação, um significado que você está dando ao fato, a pessoa se apega ao significado que ela deu, não ao problema em si, né? E aí ela cria, às vezes, uma barreira para passar pelo sofrimento, né? Então, esse processo de justificação, de motivo para o sofrimento, ele é baseado numa ideia que eu tenho sobre a realidade que me faz sofrer. Eu acho que, não, isso é realmente algo que está acontecendo comigo dessa forma e tem que ser assim. Eu tenho que sofrer mesmo. Mas aí você explica, orienta, mostra, a pessoa insiste em se apegar ao sofrimento que ela acredita mesmo que é o que ela tem que passar ou o que ela vai passar. E que não, ela não tem, tipo assim, isso não tem que eu posso fazer, isso eu vou. Essa é a minha sina. Então vira algo que ela não consegue desapegar. E já não é mais nem a questão do sofrimento em si. Eu nem estou falando o que é aqui, né? Estou dando um exemplo vago. Mas a pessoa se apega à justificativa de que ela vai passar por aquilo, que aquilo é o sofrimento da vida dela. Esse é meu karma, essa é minha vida mesmo. E pronto, né? Então, já estamos chegando na reta final aqui. O que eu queria deixar com esse encontro é essa ideia para vocês de que o sofrimento, a gente pode passar pelo sofrimento, a gente pode realmente sofrer, né? E não necessariamente a gente precisa eliminar o sofrimento, mas a gente precisa entender que nós não somos perfeitos, nós não somos super-homens nem super-mulheres, nós não vamos ter sempre, lembra dos 90%, 10%, nós não vamos acertar sempre, nós não vamos ter sucesso sempre, nós vamos errar, nós vamos perder as coisas, nós vamos perder as pessoas, nós vamos perder emprego, nós vamos perder quem a gente ama, e isso vai acontecer, e a gente tem que estar preparado para isso acontecer. Não querer que isso não aconteça, não criar, né, na verdade, um sofrimento por ter acontecido. Entendendo que não deveria acontecer, operador modal, não tinha que acontecer, não podia acontecer, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque isso vai gerar sofrimento em cima de sofrimento, lembra? Mais sofrimento, quanto mais sofrimento, mais sofrimento, quanto mais tristeza, e vira uma bola de neve gigante que a gente não consegue sair dela, né? Ao passo que estar ciente que você pode fracassar, que é o que acontece mesmo com a maioria das pessoas, né? A gente não vai ter sucesso sempre, a gente vai, na verdade, errar muito, né? Às vezes a gente vê lá coisas aí na internet, né, prometendo coisas impossíveis, né, que você não consegue com uma vida inteira conquistar. E a pessoa vende lá na internet que compre isso lá e você vai ter sucesso e você vai explodir de ganhar dinheiro. E os 90%? 99% das pessoas, às vezes, perdem dinheiro. Mas ali, se você não tiver sucesso, é porque o problema é com você. Não, não é. Se você não tiver sucesso, o problema é que você caiu dentro dos 99%, que é muito fácil de cair. Não cair no 1%, 2%. Mas algumas pessoas conseguiram. 2%, 3%, 10%. Essa é a realidade. Então, passar pelo sofrimento é isso, é estar ciente de como funciona o processo de sofrimento dentro da cabeça da gente, o que a gente pode fazer para melhorar, para mudar, e principalmente
estar ciente de que a gente não foi programado para ter sucesso. Nós, na verdade, estamos muito mais para sermos pessoas programadas para o fracasso, ou seja, vamos fracassar, isso é fato, vamos fracassar. Então, tem consciência disso? Tudo bem, vou passar por isso. Vou, vou lidar com isso quando acontecer, né? Mas não estou preparado para isso, vou sofrer. Aí é o sofrimento, aí pega pesado. Aí quando vem, a gente não está preparado. Então, o relacionamento não deu certo, eu queria que tivesse dado certo. Pode não dar certo e não vai dar certo às vezes. Às vezes, muitas vezes. E aí? Tudo bem, estou preparado para isso acontecer? Estou. Ah, mas a pessoa da minha vida, o amor da minha vida e não quer, não quer, quer mais. Aconteceu, não aconteceu? O que eu vou fazer? Parte para outra. Simples. Porque eu tenho que considerar que isso podia acontecer, tanto podia que aconteceu. Só que as pessoas criam realmente uma necessidade de que as coisas não vão dar errado nunca. E vão dar, né, gente? Vão dar errado e deram. Só isso. Não precisa sofrer além daquilo que é a realidade do que aconteceu. Então, gente, é isso, assim, queria que vocês falassem um pouco aí, né, principalmente quem ficou aí, agradeço muito quem ficou até agora, eu sei que às vezes não dá para todo mundo ficar mais tempo, mas aí principalmente agradecer a Alessandra, Alexandre, Sheila, João e Júnior por terem ficado até agora. Queria que vocês falassem um pouquinho, agora abrir esse espaço para vocês falarem o que vocês acharam, né? Pode ser pelo chat, pode falar só pelo áudio, do jeito que vocês quiserem, para a gente poder já concluir, entrar aí na reta final. E agradecer desde já a participação de vocês terem né, dedicado esse tempo, né? Acho que esse tempo, além de ser bom para mim, né, que estou aqui passando a informação, passando esse conhecimento, mas é bom para vocês também, então vocês estão investindo em vocês esse tempo, né? E agradeço muito aí a confiança, né, e por estarem aqui. A Alessandra colocou aqui, né, que as pessoas, infelizmente, só querem Foi o escutar. Alexandre. Oi? Foi o Alexandre. Alexandre? Ah, desculpa. É verdade. Olhei rápido. O Alexandre falou: as pessoas, infelizmente, só querem escutar coisas boas e nunca estão preparadas para viver o presente. Vivemos e temos de estar preparados para tudo. Exatamente. O fato de nós estarmos aqui vivos já significa que nós já somos uma exceção. Milhões e milhões de espermatozoides, né? A gente escuta isso lá na aula de biologia, mas a gente não pensa nisso, né? Milhões e milhões de espermatozoides, um só conseguiu fecundar o óvulo. E de inúmeros óvulos que vingam, né? Às vezes, quantas pessoas, né, que não existem, não chegaram nem ser concebidas porque também não vingou, mesmo sendo fecundado. Então, olha só, acho que já é um milagre a gente já existir. Né? Então, assim, se estamos vivos, é por aí. Sei. A aula para mim foi Quer muito, falar mais aí, gente? Júnior? a aula para mim foi muito bem explicativa e me fez entender Fala só um uma. pouquinho mais alto, Júnior, que eu não estou te ouvindo quase não. A aula para mim foi muito bem explicativa, pois me fez entender um outro lado do sofrimento e com que ele pode também nos beneficiar, né? Eu não tinha essa visão. E com essa live e a sua explicação deixou tudo bem mais claro. E deu para absorver coisas que eu não tinha essa visão. Então, para mim foi muito beneficente. Agradeço de coração. Legal, Júnior. Muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu depoimento. Que bom que te ajudou. Quem mais quer falar aí? Eu também quero agradecer, tá, Cris, por todo o apoio, assim, eu tenho melhorado bastante, algumas terapias, algumas conversas que eu tive com você, eu mudei bastante a minha forma de ver as pessoas, sabe, de falar com as pessoas, isso também estava me dando muita ansiedade, porque eu queria que as pessoas me entendessem, o meu lado também ansiosa,
E eu consigo agora conversar com um pouco mais de calma, eu acho, assim. Porque eu tento entender também a crença do outro, né, que você falou, né? Tento entender como que o outro também me vê, ou as crenças que o outro tem, né? E respeitar, tudo bem, não precisa ser igual a minha. Isso estava me prejudicando bastante, de ver de outra forma as coisas, pensar diferente. Muito bom, Alessandro. Fico muito feliz de saber isso, né? E é interessante como que isso acontece gradativamente, né? Às vezes a gente consegue, numa sessão, mudar até um pouco mais significativamente, mais, um pouco mais de impacto, mas essa mudança gradativa que você está falando, você vai sentindo mesmo aos poucos. Você vai percebendo como que você já mudou em relação àquilo que você era antes. Isso é todo dia uma coisa nova que você percebe, porque as situações que vão acontecendo são, né, a cada dia, né, não acontece tudo de uma vez. Então, hoje está tudo bem, amanhã você encontra uma pessoa que te fala uma coisa que, opa, aí você já volta àquela situação que talvez antes você passava e já com uma forma de ver diferente. Então, é isso aí. Aí a gente vai melhorando a cada dia, né? O, o João colocou aqui, muito obrigado, gostei muito, obrigado, João. O Júnior colocou aqui também, da forma que a Alessandra falou, realmente é muito importante. É isso aí. Mais quer falar aí? Quem quiser falar é só habilitar o microfone, só clicar lá no desativar mudo. Ou se for pelo celular, rola a tela para a esquerda e aperta aí o botãozinho do microfone que está mudo. Eu vou habilitar o microfone aqui de todo mundo, que é isso, quem quiser falar fica mais fácil. Se não quiser falar, só desativar. Quer falar, Alexandre? Não, é isso mesmo. É mais uma aula super importante, mais uma consulta, né? Eu falo vivo compartilhando desses momentos com as pessoas, porque poucas oportunidades passam na nossa frente e a gente não agarra. Então, as coisas aparecem na nossa frente e às vezes as pessoas preferem... Não, estou até mudando um pouco do assunto. Deixar de lado ou perder, entre aspas, perder, né, no tempo desnecessário com alguma coisa e ter uma chance dessa, né, para a gente começar a enxergar diferente. Eu, graças a Deus, nesses meses que eu estou com 11 meses com isso, eu agarrei todas as chances possíveis e impossíveis para estar mudando essa minha cabeça e tal. Porque não adiantava que eu falava sempre, né? Eu estou vivendo um momento que as pessoas acham, mudando na outra linha, né? Que só medicamento. Eu fico vendo no grupo que as pessoas são muito medicamento, bate. Pô, só medicamento e medicamento. Porque as pessoas querem trabalhar a mente, de ver, de conseguir enxergar além daquilo. Não é só um medicamento, é só um complemento, assim, é uma coisa que precisa, talvez. Mas a gente aqui na nossa mente é muito mais além disso. E esses encontros fazem a gente conseguir enxergar diferente. Você falando, você é uma coisa, as pessoas começam a enxergar diferente, né? Ver a dinâmica como é que é. Então, assim, eu por mim, Alexandre, agradeço demais mesmo. Por mim, vou participar sempre que eu puder, compartilhar sempre, porque é super bem-vindo. O encontro é show de bola. E, como eu sempre te falei, né, Christopher? Poucas pessoas estão dispostas a fazer o que você vem fazendo com a gente, porque hoje em dia é difícil. Ter alguém para ajudar e para atrapalhar tem um monte na nossa vida, né? Mas para ajudar realmente é difícil. Até às vezes a própria pessoas do nosso lado, familiares, não entendem e não ajudam. E às vezes as pessoas de fora que não conhecem, vêm a conhecer, se tornar amizade que vem fortalecer nossa mente. É bem legal isso. Por isso que eu estou sempre nessa tecla aí de sempre ser agradecido, né? Fazer... Né? Mas, graças a Deus, eu encontrei pessoas boas que nem você na minha vida e que estão me fazendo melhorar cada dia.
Legal, Alexandre, obrigado aí, tá? Nós fizemos, tivemos a oportunidade de fazer uma primeira vez há um certo tempo atrás, né, Alexandre? Eu, você e o, Henrique, e o Henrique. Henrique está no grupo lá, mas está meio sumido. É, é, eu queria falar o que você falou, isso é muito importante, é a questão da gente, dos remédios, é muito interessante o que você falou. Realmente, assim, não é a minha área, né? É um médico psiquiatra que tem que receitar, que tem que controlar, que tem que retirar. Então, não entro nessa parte. Mas o fato é que o remédio tem o seu efeito químico no corpo. Ele vai tratar quimicamente as consequências das crises, dos diversos tipos de males aí da mente. Depressão, ansiedade, por aí vai. Mas o conhecimento sobre a mente, as crenças, o que a gente acredita, o que a gente pensa, e até o tratar através de uma terapia é o que vai mudar a consequência, né, do que está acontecendo. Então, se a gente tratar na causa, a gente muda a consequência. E às vezes, aí o psiquiatra vai poder falar, pode às vezes até se retirar o remédio, ou talvez nem começar a usar o remédio. Mas aí é o psiquiatra que vai falar, mas se não tratar a mente, o que vai acontecer? Vai ter que tomar remédio, talvez a vida toda, para tratar o que está acontecendo como sintoma. É igual a doença, né? Se tem uma doença, se não curar a doença, continua tendo que tomar um remédio, um analgésico, às vezes um remédio mais forte, né? Então, antibiótico. Então, mesma coisa a mente. A mente também precisa ser tratada, senão vai ter que continuar tomando, às vezes, o remédio, ou vai sofrer muito pelas consequências daquilo que está passando na mente. Então, isso é muito importante, foi bom você ter falado. Então, assim, gente, procurem apenas entender como que as coisas funcionam na sua mente. Observe, critique, reavalie, ressignifique, pense tudo que você estiver pensando, pense como você poderia pensar diferente, quais seriam outras formas de pensar sobre a mesma coisa. Só isso já muda muito a forma como você lida com tudo. Só de ver que tem opções. Esse aí é o tema para o próximo sábado, nós falamos sobre pensamentos, como que eles influenciam a nossa vida, como que a gente tem que ter opções, criar opções, como que se cria essas opções, como que corta essa questão de pensamentos incessantes e como que isso ajuda a ter uma noite de sono melhor, a evitar insônia. Então, assim, a gente vai falar sobre tudo isso nessa próxima live. Então, assim, se você tiver uma pessoa que você quer chamar, que acha que vai ser importante aprender sobre isso, e isso acho que está até mais em moda, fala-se mais isso, sobre pensamento, sobre não, porque realmente, quem fica em casa e com a pandemia, aí a falta, às vezes, do que fazer, às vezes não está podendo trabalhar, às vezes não está aguentando mais ver televisão, não está fazendo mais nada e a cabeça está lá, né, que a nossa mente, nosso cérebro não desliga, não é ligado na energia, não. Tipo, tá dormindo e continua trabalhando. Então, assim, é nessa hora que a gente tem que alimentar bem para que lá dentro processem as coisas de outra forma. Então, nós vamos falar sobre isso no sábado. Então, convide as pessoas que você conhece, manda o link lá e fala para a pessoa participar, para estar lá, né, aqui, né, lá não, aqui, para estar nesse dia aqui com a gente no Zoom. Vai ser muito bom. Beleza? Mais alguém quer falar aí? João, quer falar? Já escreveu lá no chat, te agradeço. Sheila, quer falar? Eu posso falar uma coisinha de novo? Pode Eu falo falar. muito. Não, Uma frase que também uma amiga minha me falou que é bem interessante. Você tem que ser amiga de você. Assim, você ser amiga de você. Então, assim, para que você vai ficar no sofrimento se você pode sair dele? Entendeu? Então, você vai ter todas as suas armas no seu pensamento para poder sair dele. Então, se você pode sair, como é que você pode sair? Como é que você pode ver uma luz no fim do túnel, né? Então, assim, eu acho que eu achei bem legal essa frase que ela falou para mim, assim, você tem que ser amiga de você, Alessandra. Por que você vai ficar vendo só reportagem eu via só reportagem de Covid, não sei o quê, por que você vai ficar vendo essa reportagem se vai ser a mesma coisa? Vai aumentar o Covid vai continuar, enfim. Como é que você pode mudar a chave, né? Então, assim, eu não estava sendo amiga minha, não. Agora eu tô
aprendendo a ser amiga minha, assim, Uma amiga tipo dessa isso. não precisava de inimigo, né? Mas gente, é exatamente o que você falou, Alessandro, concordo plenamente, né? Nós temos que ser realmente nossos melhores amigos. Imagine que você tem uma amiga que você ama, um amigo que você ama. Você vai dar um conselho ruim para ele? Então pense que a sua mente é o seu amigo falando, vai falar coisas boas para você, vai falar que vai dar certo, que vai ser bom, não vai falar que vai ser ruim, vai te jogar no fogo, não vai jogar gasolina na fogueira, não, gente, né? Então, assim, e às vezes é tão simples fazer isso, gente. Quando a gente entende isso, a gente tudo, muda tudo. Porque a gente percebe que a gente tem o controle. Percebam isso, gente. A gente tem controle sobre como a gente quer se sentir. Eu vou dar um exemplo só para, vamos dizer, deixa eu só ver se a Sheila quer falar alguma coisa aí, Sheila. Oi, tudo bem? Bem, Olha, é o seguinte, eu gostei demais de tudo, tá me ajudando bastante, né? Porque a gente, a cada dia, está aprendendo e realmente ser uma pessoa que consegue transmitir com muita calma, com as palavras certas, então isso ajuda muito. Agora, eu queria destacar uma coisa que você falou. A gente não pode ter essa mudança, mas a cada dia nós estamos enfrentando de novo com o mesmo problema. Então isso é tipo assim, a gente tem que continuar ouvindo, no caso, né, esses assuntos que é bem interessante, porque não adianta achar que só porque você venceu um problema você tá livre dele, não. Ele vai voltar a acontecer. Então, não é ouvir uma palestra, uma aula, alguém falando, que vai resolver seu problema, não. Isso daí, então, tem que ser sempre, a gente está ouvindo, a gente está aplicando na vida da gente, na mente da gente, trabalhar muito com a mente da gente, né? Então, é isso. Eu gostei demais, vou aplicar na minha vida e tudo bem. muito obrigado, viu, Sheila? Muito obrigado. E olha só, para concluir, porque a gente tem agora poucos minutos que já vai passar mais 40 minutos aí do tempo, tem 3 minutos, só para falar uma coisinha legal para vocês aqui, olha só, interessante, como a nossa mente pode ser usada a nosso favor. Nós temos que decidir o que a gente quer, como a gente quer se sentir e sentir. Por exemplo, se você quer se sentir bem, por exemplo, para fazer uma tarefa que às vezes é uma tarefa chata, decida que você vai fazer aquilo alegre e feliz. Você produziu isso em você. Você criou isso. Não importa o que você está fazendo, você sente como você quer. Isso acontece, né? Façam isso. Isso acontece. Você fez, você produziu em você. Conta uma piada, ria do que está acontecendo de ruim, faça chacota com o que é ruim, né? Não leve tão a sério. Olha só como é que muda. Então, esse é o meu conselho. Agradecer mais uma vez a vocês a presença. Fiquem com Deus. Apliquem tudo que a gente falou aqui. Traga para sua vida, né? Internalize isso e que Deus te abençoe. E estamos juntos lá no grupo. Podem me chamar pelo WhatsApp quando vocês precisarem. Estou à disposição. E tenham todos uma ótima noite. Até logo. Tchau, tchau.